Eu quero voltar para a ciência e queria falar sobre nanofotônica. Que tem no seu currículo lá, quero entender. Consegue explicar para leigo ou não? Consigo. Bom, vou falar da fotônica que depois a gente vai... Porque o nano é só uma consequência, tá? Perfeito. Geralmente na fotônica o que a gente estuda é o comportamento da luz, que, né? Quando ela está passando ali através de materiais. Então, existem alguns materiais que eles conseguem refletir a luz com uma certa particularidade, ou eles conseguem transportar a luz com certas características. A fibra ótica, por exemplo, as linhas de comunicação, tudo parte do mesmo princípio, então a fotônica ela é usada no nosso dia a dia. E a nanofotônica é a gente olhando para esses fenômenos, nesses cristalzinhos, que são muito pequenininhos. E o princípio é sempre o mesmo, né? Miniaturização das coisas. E alguns desses materiais, esses bidimensionais, por exemplo, eles também têm essas propriedades de poder transportar luz. Então, a gente estuda fenômenos ópticos muito bem conhecidos em materiais extremamente pequenos para que talvez no futuro esses materiais possam vir a substituir ou não os materiais já existentes numa escala muito grande. Entendi. Resumidamente, não, isso. Tá entendido. Plasmônica. Os nomes são feios. Horrorosos. Horrorosos. Plasmônica. Vai ser uma harpa. Não foi eu que inventei esses nomes, eu compactuo, tá? Porque às vezes eu vou ficar falando essas palestras aí, esses nomes são feios. Mas, basicamente, a luz, ela tem o poder de excitar, né? Porque luz é energia, de excitar coisas, inclusive elétrons. Então, quando você tem um metal, por exemplo, o ouro, que tem cheio de elétrons lá, você joga luz nele, você consegue excitar esses elétrons ali na superfície. E como que essas cargas, elas são agitadas? Como que elas andam de acordo com a luz que você incide? É o que a gente chama de plasmônica. Então, o nome é feio, mas o fenômeno é muito simples. Luz excitando elétrons. Então, e a gente usa isso, por exemplo, nas nanopartículas ali, para quando você quer... Esse é o fenômeno que define se o ouro, se ele tiver 60 nanômetros, ele é verde, ou ele é roxo, ou ele é amarelo. É como que os elétrons eles vão interagir com a luz. E depende da forma e depende do tamanho. Então, a plasmônica... Porque a forma vai filtrar a luz, é isso? Na verdade, a forma vai filtrar como que a luz vai acoplar com aquelas cargazinhas que estão ali. Porque assim, ó, se a gente pensar que um metal, ele tem carga livre em toda a sua superfície. Só que se a superfície é bolinha, eu tenho carga distribuída uniformemente na bolinha. Se a superfície é cilíndrica, eu vou ter as cargas distribuídas na lateral, diferente daqui de cima. Então, quer dizer que a luz que vai interagir com o cilindrinho é diferente da luz que vai interagir com a bolinha. E isso pode fazer com que a bolinha seja verde ou o cilindrinho seja roxo. Então, mas eu quero entender o seguinte, porque assim, se eu estou vendo ele verde ou roxo, é porque ele está emitindo alguma frequência de luz na minha direção. Que é a luz que acopla... Entendi. Isso que eu queria entender. Porque assim, não sei se você viu a história Eu vi há muito tempo atrás um mini... Não sei se era um vídeo, um mini documentário sobre asa de borboleta. Sim. E era fantástico, assim, o que o cara mostrava, assim, cara, a cor azul ela é muito rara na natureza. Né? Você tem pássaro verde, você tem animais de todas as cores. Mas o azul é muito raro como pigmento. E aí eu vi que não sei se são todas, mas as asas das borboletas, que são azuis, elas não são azuis, elas não têm pigmento azul. Ela tem um formato esquisito que prende... Eu uso isso para explicar a fotônica. Então, vou pegar o seu exemplo, tá? Por favor. Então, o que acontece? A asa da borboleta, se a gente pegar e ficar olhando no microscópio óptico, a gente não consegue ver direitinho a estrutura. Mas se a gente for para o microscópio eletrônico, onde a gente consegue ver ali dimensões de alguns nanômetros, a gente vai ver que na asa da borboleta a gente tem uma estrutura, tá? Que o espaçamento entre uma estruturazinha e outra é exatamente do tamanho do comprimento de onda da luz azul. Então, quer dizer que quando eu venho com uma luz branca, que tem todas as coresinhas, ele incide na asa da borboleta, a borboleta, aquela asinha, só vai deixar refletir o comprimentozinho do tamanho do azul. É muito louco. É por isso que a gente vê azul. Sabe como é que a gente chama isso
fora da natureza, em material? Imagino que seja um nome feio também. Cristal fotônico. Aí é Então, bonitinho. quer dizer que a borboleta, a asa da borboleta é um cristal fotônico. Então, o que a gente estuda na fotônica? Esses fenômenos de você incidir luz e ela deixar só uma partezinha da luz se propagar. É o exemplo que eu uso para poder definir o que a fotônica estuda. É muito louco Isso é legal demais, né? É. Mas vamos, por exemplo, prático. O que isso me ajuda? Por exemplo, eu tenho visto agora que os caras estão fazendo esses chips de luz. Não sei se já ouviu falar disso. Sim. Né? Chip fotônico. E aí, eu vi uma empresa, faz pouco tempo, inclusive, foi esse mês, que os caras lançaram uma versão nova do chip deles, e que um chipzinho de 1 por 1 centímetro, não, era 1 por 1 milímetro, mandíbula, era 350 mais rápido do que a RTX mais rápida da NVIDIA. Sobrou para você, mandíbula. Consegue entender isso? Cara, um chipzinho de 2 milímetros, 350 vezes mais rápido do que uma dessas placas de vídeo mais avançadas. E porque ele estava usando, em vez de eletricidade, ele está usando luz. É isso que eu estudo. Basicamente, é essa que é a ideia. O que acontece é que quando a gente tem transporte por elétrons, né, que é o que a gente usa, corrente elétrica, essas coisas, você vê que a gente tem esse efeito que é muito claro para a gente, que é o efeito Joule de dissipação. Então, as coisas aquecem. Então, você perde muito por calor. E quando o transporte é de luz, além da luz ela propagar no material com uma velocidade muito mais alta, você minimiza esses efeitos de dissipação. Então, essa que é a grande sacada do pessoal estudar esses cristais fotônicos, esses materiais que permitem com que a luz propague dentro dele com altíssima velocidade, porque a ideia é exatamente essa. Você minimizar esses efeitos de perda de aquecimento, porque a luz ela não sofre esse tipo de transtorno, né? Aí você tem velocidade muito maior, porque nada é mais do que... Tudo bem, que você está passando no material, então você não vai estar na velocidade da luz no vácuo, mas é muito rápido, muito mais rápido do que o eletromagnetismo, a eletricidade num cabo elétrico. Imagino muito menos consumo de energia, porque você não está dissipando em calor, você não está perdendo. E tem uma outra coisa também, que assim, não é só o chip, né? A gente consegue melhorar a fibra ótica, porque você tem uma conversão da informação que está em luz para a conversão que está em eletricidade. Se você melhorar isso... Eu acho que esse é o gargalo hoje. É como o gargalo hoje para esses dispositivos que a gente chama de nanofotônicos, o gargalo é pegar esse sinal de luz que está ali, passando pelo seu canal, e transformar isso em sinal elétrico. E eu acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer isso com muito mais eficácia, né, que eu acho que é o gargalo, um dos gargalos para esse tipo de dispositivo, isso vai ser mais palpável. E também essa é uma das coisas importantes, a gente estudar novos materiais. Porque o que acontece, quando desculpa, a luz está propagando dentro do material, você pode ter um pouco de perda. Né? Não, e aí, enfim. Então, tem alguns materiais que isso acontece que é muito bom, que eles são ótimos e outros não. Então, a gente também está buscando novos materiais que têm essas propriedades. É exatamente isso que eu estudo. Estou achando até que você tá... Vou te recrutar, viu? Você é seu estagiário. Eu vou te recrutar. Estamos contratando. Eu vou ser só para brincar no microscópio, né? Meu Deus.